A criatura da fazenda abandonada. Naqueles tempos, a vida de um peão era de constante movimento, sabe? Meu marido, Zé, era um homem forte, de poucas falas, mas com um coração imenso. A gente vivia de um lugar para o outro, sempre atrás de um novo trabalho, de um bom pasto para o rebanho. Era uma existência árdua, mas a gente sempre dava um jeito. Nossa última mudança nos levou para o interior do Ceará, para uma propriedade rural que diziam estar desocupada há muitos anos. O proprietário ofereceu um bom pagamento e a promessa de um lar fixo por algum tempo nos atraiu bastante. As crianças, ainda pequenas, estavam exaustas de tantas viagens. Lembro-me bem da jornada. O sol escaldante castigava a terra e a poeira subia com o carro. Conforme nos afastávamos das cidades, a paisagem se transformava, ficando mais seca, mais quieta. O silêncio... aquele silêncio. Ele já me parecia carregar algo estranho. Quando finalmente alcançamos a fazenda, o que encontramos não era muito animador. Uma casa de morador isolada, em ruínas, com o telhado um tanto torto e janelas que pareciam olhos vazios. O curral logo atrás estava desfeito, com a madeira estragada e o cheiro de abandono pairando no ar. O Zé tentou me dar ânimo, dizendo que com um pouco de esforço a gente arrumaria tudo. Mas eu, Aurora, já senti um calafrio na espinha. Um mau pressentimento, entende? Como se aquele local guardasse segredos antigos que preferiam permanecer ocultos. Os primeiros dias foram de muito trabalho. Arrumamos a casa, tentamos reparar o que era possível, mas a impressão de que não estávamos sós nunca me deixava. O vento assoviava pelas frestas das janelas quebradas de um jeito que parecia um lamento, um choro distante e melancólico. Naquele tempo não tínhamos televisão nem rádio que funcionasse direito. A noite chegava e a quietude era quase tangível, interrompida apenas pelo grilo ou pelo coachar de um sapo bem longe. Mas ali o silêncio era diferente. Era um silêncio denso que parecia nos observar. As crianças, acostumadas com o burburinho de outras fazendas, também pareciam mais caladas. Meu filho mais velho, o Pedrinho, que sempre foi um menino destemido, começou a ter receio de ir ao curral sozinho, mesmo durante o dia. Ele comentava que sentia olhos os espreitando. Eu tentava tranquilizar todos, dizendo que era a solidão do local, a ausência de vizinhos, mas por dentro eu mesma sentia um frio na barriga. Você já sentiu essa impressão de que algo não está certo, mesmo sem ter uma prova concreta? É um sexto sentido, eu acredito. O Zé, como sempre, procurava seu objetivo. É apenas a fazenda antiga, Aurora, ruídos de uma construção velha, ele dizia enquanto pregava uma tábua solta. Mas até eu percebia. Olhava por cima do ombro de vez em quando com uma ponta de apreensão. Foi na terceira noite que o barulho começou. Um arrastar leve, como se algo pesado estivesse sendo puxado pela terra seca, vindo da direção do curral em ruínas. Um som que não era de animal, nem de vento. Um som que fez meu coração acelerar no peito. Naquela noite, o Zé foi verificar o ruído, mas não encontrou nada. Deve ser um animal grande, Aurora, um porco do mato ou algo assim. Ele tentou me convencer, mas eu tinha certeza de que não era. O som era diferente, mais proposital. Nos dias seguintes, comecei a observar coisas estranhas, marcas no chão perto do curral, como se garras enormes tivessem arrastado algo pesado. Não eram pegadas de gado, nem de cachorro, eram mais compridas, mais estreitas. As galinhas, que antes ciscavam livremente, começaram a se juntar perto da casa, como se tivessem medo de se afastar. E os poucos bezerros que o Zé tinha trazido para iniciar a criação ficavam agitados à noite, mugindo de um jeito que parecia puro pânico. Eu comecei a dormir mal, despertando a cada estalo, a cada sussurro do vento. Meus olhos percorriam a escuridão lá fora, procurando por algo que eu não desejava encontrar. A sensação de estar sendo vigiado era constante, um peso invisível sobre meus ombros. O Zé percebeu minha palidez e meu nervosismo. Ele tentava me distrair, contando histórias divertidas da sua juventude, mas eu não conseguia relaxar. Aquele local possuía uma energia pesada, uma sombra que parecia se estender por tudo. Então, numa tarde, enquanto eu recolhia a roupa do varal, avistei algo. Uma silhueta alta e esguia se moveu rapidamente entre as ruínas do curral, desaparecendo tão rápido quanto surgiu. Meu coração gelou.
não era um animal, era algo a mais. E eu sabia que não estava imaginando. Depois de avistar aquela sombra, não consegui mais fingir normalidade. Relatei ao Zé o que havia presenciado e, pela primeira vez, vi o receio nos olhos dele. Ele era um homem que não se intimidava com nada, mas a incerteza do desconhecido o abalou profundamente. Naquela noite, fechamos todas as portas e janelas com cuidado redobrado. O Zé pegou a espingarda e a deixou perto da cama. Mas eu sabia que, contra o que eu havia visto, uma espingarda talvez não fosse suficiente para nos proteger. O silêncio da noite era ainda mais opressor. Cada estalo da madeira da casa, cada folha seca que o vento arrastava parecia amplificado. Eu mantinha meus filhos pequenos bem próximos a mim, prezando baixinho para que o dia amanhecesse o mais rápido possível. Então, escutei. Um arranhar suave na parede de madeira da casa, bem próximo à nossa janela. Não era um roedor, nem um galho de árvore. Era um som intencional, como unhas longas e afiadas raspando a madeira, subindo lentamente. O Zé se levantou devagar, a espingarda em mãos. Nossos olhares se cruzaram na penumbra e o pavor era recíproco. O barulho cessou por um instante. E então, um baque seco no telhado, como se algo pesado tivesse saltado para cima da casa. Podíamos ouvir os seus passos leves, arrastados, bem acima de nossas cabeças. Ela estava nos observando. Após aquela noite, o temor virou nosso constante companheiro. Os bezerros começaram a desaparecer, sem vestígios de sangue ou cercas danificadas. A criatura parecia se nutrir não só dos animais, mas também do nosso medo. Quanto mais a gente se assustava, mais ela parecia se aproximar. Um dia, o Pedrinho me chamou, apontando para o chão, perto da porta dos fundos. Lá no barro úmido, havia uma pegada. Não de um bicho qualquer. Era grande, com 3 dedos longos e pontiagudos e um calcanhar que parecia humano, mas deformado. Com a pegada na porta, o Zé finalmente aceitou que estávamos enfrentando algo sobrenatural. Ele pegou o cavalo e foi até a cidade mais próxima, um pequeno vilarejo, para conversar com uma senhora idosa, conhecida por compreender as coisas do além. Ela narrou sobre uma criatura antiga, um bicho da noite, ou devorador de almas, como alguns o chamavam. Dizia que ele perseguia famílias que se mudavam constantemente, peões que não tinham raízes, e via os novos moradores como invasores. A velha explicou que a criatura se alimentava do medo, da aflição, e que seu propósito final era esgotar a família até que ela se tornasse parte da terra. Disse que a única maneira de se livrar dela era fugir, mas para um lugar de fé. Naquela noite, a criatura tentou arrombar a porta. O Zé disparou a espingarda e um grito agudo ecoou. Corremos com as crianças pela escuridão, perseguidos por aquele vulto de olhos vermelhos e garras afiadas. Quando já não havia mais forças, avistamos a luz da casa da velha. Ela nos acolheu e trancou a porta com correntes. A criatura não ousou cruzar o limiar. Horas depois, o Zé chegou ferido, mas vivo. A velha explicou que a criatura era o espírito de um antigo vaqueiro assassinado naquela fazenda. Um homem traído, cujo corpo fora ocultado no curral. Ele se recusava a abandonar a terra que considerava sua. A criatura era a materialização da sua raiva, nutrida pela energia de quem tentava se estabelecer ali. Queria que nos tornássemos guardiões feitos de medo e desespero. A velha disse que a única maneira de nos libertarmos era nunca mais voltarmos àquela fazenda. Nós nunca mais voltamos. O Zé conseguiu um novo trabalho e levamos anos até nos sentirmos seguros novamente. Mas até hoje, quando o vento assobia forte durante a noite, sinto um arrepio na espinha. Alguns lugares guardam memórias próprias. E nem tudo que vive na escuridão quer apenas assustar. O bode sem cabeça. A fazenda onde eu trabalhava, com sua casa de caseiro de telhas de barro e quintais que se estendiam a perder de vista, era o meu universo. O sol castigava de dia, mas à noite trazia um frescor abençoado. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo canto insistente das cigarras,
o mugido distante do gado e o vento que sussurrava nas folhas secas do mandacaru. Eu era o caseiro, responsável pela criação mista, umas vacas, uns bodes, umas galinhas. A rotina era puxada, mas recompensadora. Nunca imaginei que a ameaça maior viria de um lugar tão inesperado, tão próximo do meu refúgio. O calor era tão intenso que muitas noites eu mal conseguia pregar o olho. Foi numa dessas madrugadas abafadas que a coisa começou. De um jeito tão sutil que, a princípio, eu quase não dei atenção. Ouvi um arranhão, um som leve, quase imperceptível, vindo do telhado. Pensei que era um gato, talvez um gambá. Mas o som persistiu. Não era o barulho de um animal pequeno. Era mais pesado, mais intencional, como se algo estivesse se arrastando ou escalando o telhado com esforço. Fui até a janela, mas a escuridão lá fora era tão densa que eu não conseguia enxergar um palmo à frente. O barulho parou. Um silêncio abrupto e pesado tomou conta da noite. Na manhã seguinte, acordei com um pressentimento ruim. Fui para o curral, como de costume, e foi ali que o meu mundo virou de cabeça para baixo. No meio do curral, estendido no chão empoeirado, estava um dos meus bodes, mas não era um bode comum. Faltava algo. A cabeça simplesmente não estava lá. O corpo estava intacto, sem sinal de sangue, sem mordida, sem luta. Parecia que a cabeça tinha sido retirada com precisão, como se alguém ou algo tivesse arrancado sem esforço. Fiquei paralisado olhando aquela cena sem entender. Pensei num ataque de onça, mas o corpo estava limpo demais. Nenhuma marca de unha, nenhum rastro de animal. Naquela noite, tranquei tudo. Prendi as galinhas, tranquei o curral, fechei as janelas e ainda deixei o lampião aceso. Mas o barulho voltou. O mesmo som arrastado, vindo do telhado. Dessa vez com um som oco, como se algo batesse ritmicamente na madeira. Toque, toque, toque. Peguei minha espingarda e fui até a porta. Quando toquei na maçaneta, o som cessou. Abri devagar, a respiração presa. A noite estava parada, mas um cheiro forte de carne queimada me atingiu em cheio. Olhei para o chão e vi pequenas gotas escuras, quase pretas, que formavam um rastro. Segui o rastro com o lampião na mão, o coração batendo descompassado. O caminho levava até o curral. Quando cheguei lá, o rastro terminava bem embaixo de uma das traves de madeira. Levantei o lampião e vi algo pendurado. Era a cabeça do bode. Os olhos estavam abertos e a boca parecia querer gritar. O cheiro era insuportável e o medo me travou. Dei alguns passos para trás, tropecei e caí. Foi então que percebi o vulto. No canto do curral, entre as sombras, uma forma agachada se movia lentamente. Os olhos brilhavam como brasas. Parecia um homem, mas não era. O corpo era magro demais, os braços longos, e a pele, ou o que parecia ser pele, era acinzentada, esticada, como couro velho. A coisa se ergueu, com um estalo seco, e eu pude ver seu rosto. Não tinha feições humanas. Onde deveria estar o nariz, havia apenas 2 buracos. E na boca, dentes finos, pontiagudos. O lampião tremeu na minha mão. A criatura soltou um som baixo, gutural, como se estivesse rosnando. Eu disparei a espingarda. Quando a fumaça se dissipou, não havia mais nada. Nenhum corpo, nenhum sinal de sangue. A cabeça do bode tinha sumido. Na manhã seguinte, fui até a cidade e contei o que aconteceu. Alguns riram, outros disseram que era o encantado do curral, uma alma penada que se alimentava dos animais da fazenda. Voltei lá uma última vez, apenas para pegar minhas coisas.
O curral estava vazio, mas as marcas no chão, aquelas pegadas longas e deformadas, ainda estavam lá. Nunca mais voltei. Mas às vezes, quando o vento sopra forte e o gado se agita sem motivo, lembro do som vindo do telhado e me pergunto se aquela criatura ainda anda por ali, procurando outra cabeça para levar. O animal ferido. Eu já presenciei muitas coisas nesta vida, mas nada me marcou tanto quanto o que aconteceu naquela noite. Era tempo de seca e o chão estava rachado, duro feito pedra. A lua cheia iluminava a estrada de terra e eu seguia a cavalo, voltando de uma visita à casa de um compadre. O caminho era longo e a solidão da caatinga só era quebrada pelo som das patas do cavalo e do meu próprio respirar. Foi então que ouvi um gemido. Parecia o som de um animal ferido, vindo de detrás de um velho juazeiro. Aproximei-me com cuidado, o coração acelerado. A luz do luar revelou uma figura caída no chão. À primeira vista parecia uma raposa, mas havia algo errado. O corpo era maior que o normal, e o pelo, em vez de ser avermelhado, era de um tom escuro, quase negro. Ela se contorcia, gemendo baixo, como se sofresse. Desci do cavalo, compadecido, e tentei me aproximar. Foi aí que percebi os olhos. Eram humanos. Aquela coisa me olhou de um jeito que eu nunca mais esqueci. Os olhos imploravam por ajuda, mas havia um brilho de maldade escondido ali dentro. Dei um passo para trás, sentindo o medo subir pelas pernas. A raposa começou a mudar. Os ossos estalaram, os membros se alongaram e o corpo começou a se retorcer de uma maneira impossível. Em poucos segundos, o que estava diante de mim não era mais um animal. Era uma mulher, nua, magra, de cabelos longos e desgrenhados, com a pele coberta de cicatrizes. Ela se levantou devagar, os olhos fixos nos meus. A voz saiu rouca, trêmula. Você me viu, agora tem que me ajudar. Fiquei paralisado, sem reação. Ela deu um passo à frente e o ar pareceu ficar pesado. Um cheiro de terra molhada e sangue me envolveu. Peguei a rédea do cavalo e tentei recuar, mas ele empinou, relinchando, tomado pelo pavor. A mulher soltou um grito, um som agudo que parecia vir de dentro da terra, e se lançou sobre mim. Caí de costas, o lampião que eu carregava rolou pelo chão, iluminando aquele rosto deformado. Os dentes dela eram longos, afiados como garras. Senti o hálito quente, o peso sobre meu peito, e juro que pensei que fosse morrer ali. Mas o cavalo, desesperado, deu um coice que atingiu a criatura em cheio. Ela gritou, recuou cambaleando e correu para o mato, desaparecendo na escuridão. Fiquei ali, ofegante, tremendo, tentando entender o que havia visto. Quando o sol nasceu, voltei ao local. No chão só havia marcas de patas, de raposa. Nunca mais andei sozinho à noite por aquelas bandas. E até hoje, quando o luar brilha forte sobre o sertão, me lembro daqueles olhos. Olhos que eram de gente, mas também de bicho.